Convidamos agora para falar sobre a experiência do técnico integrado em informática, o senhor diretor do SEMI, professor Ariomar da Luz Nogueira Filho. Boa noite. Bom, gente, eu vou conversar um pouco a respeito do SEMI. Primeiramente, alguém conhece o SEMI? Bom que vou falar exatamente o que é para vocês poderem entender, assim, não vai ter um conhecimento anterior. Bom, o SEMI é uma escola de ensino médio integrado, onde existe uma integração entre um curso técnico e um curso de ensino médio regular, o núcleo comum. Ele fica no Gama, o primeiro currículo foi em 2006 e foi reformulado agora em 2012. 2013 foi o primeiro ano de aplicação do currículo. Bom, primeiramente o curso tem um total de 4.088 horas durante 3 anos, onde desses 4.088 horas, deixa eu pegar minha colinha aqui, para não esquecer, 1.188 horas é do curso técnico em informática, mais 200 horas de estágio supervisionado. Esses alunos, eles entram na escola às 7h30 e saem às 18 horas, portanto tem todas as refeições, café da manhã, lanche, almoço e lanche da tarde, com exceção do terceiro ano. No terceiro ano eles têm somente aula pelo matutino. Os vespertinos eles são liberados para fazer exatamente as 200 horas de estágio em um ambiente externo. Bom, mas falando de integração, tem que entender exatamente o que seria isso. Se você pegar uma grade curricular e colocar de manhã o núcleo comum e de tarde o técnico, isso não seria integração. Integração você tem que fazer com que cada professor entenda o que cada outro professor explica nas salas de aula. Para isso existe uma coordenação coletiva que ela acontece todas as quartas-feiras à tarde, e aí o aluno tem um período para fazer seus trabalhos, inclusive, então ele tem um momento de descanso, e o melhor de tudo que fica no meio da semana, na quarta-feira. E nessas coordenações é decidir todos os projetos da escola. Aí eu venho para os projetos, que é exatamente a essência da escola. Ele tem, lá no SEMI temos 12 projetos, que são articulados durante o ano. Bom, eu vou citar vários aqui para a gente entender. Vou começar primeiro com saída de campo. O que é a saída de campo? Se você tem um amigo fica andando com ele, passeando com ele, um dia você vai conhecer. Mas para conhecer seu amigo de verdade, você tem que viajar com ele. Você tem que dormir com ele. Se você vive com um amigo, vai para uma festa e tudo mais, você vai conhecer. Agora, se você viajar com ele, você vai conhecer ele melhor. Aí o aluno conhece o professor. No momento que o aluno conhece o professor e fica junto dele, a aprendizagem é muito mais fácil. Então nós temos 3 saídas de campo na escola. O primeiro ano faz uma viagenzinha para Goiânia, visitar o Museu do Cerrado, na Universidade Católica de Goiás, no período da manhã. De tarde eles voltam para uma cidade chamada Teresópolis, onde tem uma reserva chamada Santa Branca. Lá eles vão fazer até o almoço e fazer uma pequena caminhada de 5, 10 quilômetros pelo Cerrado, para conhecer toda a biodiversidade. Isso é uma aula fora da escola. E no momento que a gente viaja, o aluno vai ter interação com o professor. A gente sai da escola em torno de 5 da manhã e retorna só às 10, 11 horas da noite. Então é um dia bem trabalhoso, mas bem aproveitado. O segundo ano faz uma outra viagem, vai para Pirenópolis. A gente vai cedinho para Pirenópolis, conhece toda a cultura, a arte, o local, a região. E de tarde tem uns passeios, uns banhos de cachoeira, bom, né, para ter um momento lúdico. Com certeza aquecida. Você joga mais gelo para ficar mais gelada lá, porque a água é bem gelada de cachoeira. Mas é bom que limpa a alma, e aí limpa dos alunos, aí melhora bastante também. Bom,
Nisso você vai ter interação. No terceiro ano, como eles já fizeram os mesmos passeios, o terceiro ano vai para a Chapada dos Veadeiros. É um pouco mais distante. Aí eles vão dormir no colégio, chegam lá 8 horas da noite, vai ter um festival de pizza no dia anterior, acorda de madrugada, vamos para lá e vamos curtir o Vale da Lua, o parque. Então, eles vão ter um conhecimento do local. E tudo isso que eles aprenderam nesses 3 passeios vai ser utilizado em todas as provas, inclusive das de informática. Então, isso é um dos projetos da escola. O segundo projeto é o Sarau, onde vai ter apresentação de arte, desenho dança, música, teatro, da apresentação dos meninos e, consequentemente, uma apresentação feita por eles. O outro projeto é o Café Cultural. Esse sim tem desenho, poesia e tudo tem informática também. O quinto projeto é o Semicurta, onde os meninos montam filmes curta-metragem de 2 minutos com o tema Consciência Negra. Eles montam isso aí, alguns não fazem só vídeos por celular, alguns fazem animação, então já utilizam informática inclusive. Tem edição, mais uma vez informática. Então tudo tem integração nesse ponto. O sexto projeto é o Semicanta. Vocês vão reparar que a gente coloca tudo semi no meio, né? Para juntar a ideia e ter a escola ficar bem interessante. Semicanta é aquele que acontece no final, depois de acontecer as provas do quarto bimestre. Os meninos vão mostrar a sua arte de uma forma bem tranquila, cantando as músicas que eles mesmos compõem. O Semi-Empresa, esse é direcionado somente para os primeiros anos, onde eles vão montar uma empresa. O professor de organização e normas, eles dão uma meta para cada turma montar uma empresa, onde vai ter o presidente, o diretor, o técnico de almoxarifado, ou seja, todos os alunos vão ter suas funções. Então, ele já tem uma vivência de uma empresa. Tem outro projeto que é o APP Semi, que é o aplicativo Semi, onde os meninos do terceiro ano vão montar um aplicativo Android. E apresentar no final do ano também. Isso aí, aí já não precisa nem falar que tem informática, né? Tem bastante informática nisso. Um outro projeto Expo Semi. Esse para mim é o grande projeto da escola, que é um guarda-chuva. É uma exposição de ciências, só que é ciência e tecnologia. A maioria de vocês devem pensam, todos os nossos colegas, os professores da rede, pensam que ciência é só física, química, biologia e matemática. Mas não. Nesse tipo de exposição, tem 7 grandes áreas. Tem vamos lá. Ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais, ciências aplicadas, e tem engenharia, informática e saúde. Essas 7 grandes áreas, cada aluno vai fazer um grupo de 3 alunos e ter a orientação do professor desde o início do ano. Então, desde o início do ano, ele tem noções de iniciação científica. Quem vai produzir o trabalho é o próprio aluno. Então, ele escolhe o tema, escolhe a área e faz o projeto. A culminância desse projeto acontece em agosto, agora, e vai ter apresentação na escola por meio de banner. Então, assim, cada trabalho vai ter 3 alunos. Então, vão ter um banner, o seu produto e uma exposição, uma baia pequena de 2 metros quadrados. Não tem aquela situação de fazer um showzão com data show, essas coisas assim, não. Uma apresentação simples e direta, como se fosse um TCC. Daí vem um grande aprendizado dos alunos. A maioria dos meus alunos que entram no UNB, eles já sabem fazer o TCC, porque eles aprenderam durante essa iniciação científica. Então, eles não têm dificuldades nisso aí. Ponto positivo para isso. Bom, mais outro projeto é o Ginsemi, que é uma gincana, que aí volta na situação de viajar. Nossa gincana, ela acontece no Hotel Fazenda. Os meninos saem numa terça-feira à noite da escola e só retornam na quinta-feira à noite. Eles vão dormir lá, tomar banho de cachoeira, fazer todas as provas da gincana. E todas as provas são direcionadas a um tema. O tema do ano passado foi a Batalha da América Espanhola. Esse ano vai ser Em Busca à Insetopia, onde cada equipe vai ser um inseto
E aí todas as provas vão ser baseadas em insetos. Então cada um vai ter que saber bastante do seu inseto. Barata, mosquito, ou seja, vai ser uma coisa bem interessante. E isso faz com que o aluno fique interagido com o professor. Se o professor ganha um aluno, ele consegue fazer qualquer coisa em sala de aula. Tá? Bom, ainda tem mais 2 projetos que se chamam Conhecer Direito, que isso aí é uma parceria com a Defensoria Pública, onde qualquer escola pode procurar a Defensoria Pública e conseguir montar na sua escola um curso online de Direito, onde tem um total de 200 horas de Direito. Esse curso, bom, eu não sei se pode. Ele é oferecido pela Defensoria Pública em parceria com a Vestcom. A Secretaria de Educação já está, ela tem um apoio disso aí. Qualquer escola que quiser, é só procurar a Defensoria Pública e colocar na sua escola. Então os meninos assistem a aula pelo computador e tem esse diploma pela Vestcom e da Defensoria Pública. Para finalizar os projetos, eu tenho Desbravando Brasília, que isso aí é um projeto da UNB, onde os professores foram lá, pegaram um grupo de 20 alunos para explicar um pouco da história do Gama, Planaltina e Braslândia. Então eles fazem uma pesquisa de campo do que é toda a história do Gama. Então isso não é bem um projeto do CEMI, mas é um projeto relacionado ao UNB, que é a parceria direta com a escola, que isso é muito importante também. Vendo todos esses projetos, gente, o mais interessante é você ver a evasão escolar. A evasão escolar na minha escola, se eu dividir em 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, primeiro ano, se eu tivesse 4% de evasão é muito. Não tem mais que isso. Segundo ano é abaixo de 2%. E por incrível que pareça, terceiro ano é 0. Nenhum aluno sai da minha escola no terceiro ano. Só sai no terceiro ano aquele que passa no vestibular no meio do ano. Foi o caso de 2 esse ano. Passaram no curso de engenharia da UNB. Ainda bem que eles conseguiram uma matrícula, que agora está... entrou na justiça e conseguiram, mas saíram somente por isso. Isso aí eu vejo que é uma coisa muito importante. Algo bom. Um outro ponto positivo é do Enem. Já tem 3 anos que o CEMI está em primeiro lugar das escolas da Secretaria. Entre as públicas a gente está atrás só do Colégio Militar, mas o Colégio Militar não dá para competir ainda, né? Eles têm 50 anos de história, nós temos apenas 7. Então, eu vejo que para a escola pública a integração ela é um ponto que vai resolver a situação da educação do Distrito Federal, do sistema público. Mas existem problemas, vamos a eles. Como de qualquer escola. Questão de manutenção da escola, questão de verba, tudo isso a gente tem que se virar. Falta de professor, como qualquer escola pública. Isso existe em qualquer lugar. Bom, então não quero me delongar muito, que eu quero ouvir bastante a professora Margarida falar, que ela fala muito bem. Né, professora? Mas minha perspectiva é que o ensino médio tenha bastante em todas as cidades do DF. Agora, um ponto importante, que eu não falei isso de manhã, mas, enfim. Os ensino médios integrados deveriam, cada um, ter um curso diferente. Se informática tem no Gama, não é interessante ter informática em Cruzeiro, ou informática no Plano, ou informática em outro lugar. É interessante cada cidade ter um curso diferente. Porque eu tenho aluno, não só do Gama, eu tenho aluno do Cruzeiro, eu tenho aluno de Sobradinho, Taguatinga, Lusiânia, São Bartolomeu. Então, assim, a gente não pode competir, a gente tem que acrescentar. Essa é uma perspectiva que eu tenho. Eu acho que encerro por aqui. Obrigado, gente. Convidamos agora para apresentar a experiência do EJA com o técnico integrado em administração, a coordenadora pedagógica do IFB Campus Gama, Mércia Cristina Magalhães. E aí, antes da professora Mércia falar,
a gente vai explicar por que a gente está trazendo o IFB do Gama, se na hora que a gente estava aqui com os slides, a gente apresentou a Ceilândia como a experiência do EJA integrado. A diferença é porque o EJA Ceilândia, o ProEJA de lá, ele é na modalidade à distância. E como a gente está implantando na modalidade presencial, é importante que vocês conheçam uma experiência presencial para a gente poder depois tê-la como referência, ok? Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Mércia, além de ser pedagoga do Instituto Federal do Campus Gama, eu também sou professora da Secretaria de Educação e atualmente estou lotada no 301, no CEF 301 do Recanto das Emas, atuando na EJA também. Então, o Instituto Federal, gente, ele foi criado pela Lei 11.892 de dezembro de 98. Mas a origem do Instituto tem relação à primeira escola técnica de Brasília, que foi em Planaltina, em 1959. Então, com a criação do Instituto, essa escola técnica passou a incorporar o Instituto Federal, e aí, hoje, nós temos 9 campi: Brasília, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Ceilândia, Taguatinga Estrutural. No Campus Gama, atualmente a gente oferece esses cursos de licenciatura até o integrado ProEJA. E nós trabalhamos em 3 eixos: o eixo de controle e processos industriais, gestão e negócio, recursos naturais. Além dele, a gente oferece também outros programas. Programa Pró-Funcionário, a gente tem também Mulheres 1000, que é um programa para pessoas em situação de risco. Também temos o técnico subsequente semipresencial e o Pronatec. Mas eu vim falar, né, do ProEJA. O ProEJA, gente, ele foi ofertado agora no primeiro semestre de 2014. Durante 2013, nós, por uma exigência mesmo do MEC, que todos os institutos têm que ofertar no mínimo 30% de suas vagas para o ProEJA. Então, a gente começou a pensar num plano de curso, e para planejar esse plano de curso, a gente pensou também na formação dos nossos professores. Na época, a professora Márcia, ela estava ministrando um curso em Samambaia para a formação de professores, e aí a gente convidou a professora para ofertar essa mesma capacitação para os nossos professores. Então, o nosso ProEJA, ele tem duração de 3 anos, com carga horária total de 2.400 horas, 1.200 horas de formação geral, 800 horas de formação específica, 220 de atividades complementares e 180 de atividade do trabalho de conclusão do curso, do TCC. Então, fazendo então um total de 2.400 horas, que é o mínimo exigido, né, para o ProEJA. O nosso curso, ele é dividido anualmente, em 3 anos, né? E todo ano, o aluno ele sai com uma certificação intermediária. No primeiro ano, ele sai com a certificação de auxiliar de administração. No segundo ano, ele sai como assistente administrativo. E no terceiro ano, na conclusão, ele, além do técnico em administração, ele também recebe a certificação do ensino médio. Aqui eu trouxe a grade, né, ofertada agora no primeiro semestre. Aí vocês podem observar que na grade a gente dividiu ali formação geral e a formação específica. Nesse primeiro semestre, história, por exemplo, a gente não vai ofertar no segundo semestre, só apenas no primeiro semestre. As atividades complementares exigidas no curso, cada uma delas tem uma pontuação.
Então, dentro dessas atividades, a gente tem programa de monitoria, atividade de iniciação científica, participação de feiras, seminários, congressos, eventos, participação de minicurso, cursos de capacitação relacionada à área específica do curso, desenvolvimento e participação de oficinas e atividades culturais, visitas técnicas em indústrias, empresas, cooperativas, participação de feiras, exposições de trabalho, conferência, palestra, publicação de resumos ou textos completos em eventos e atividades artísticas e culturais, entre outras atividades que são pontuadas também para o aluno concluir as 2.400 horas. Nessas atividades, o Campus Gama ele tem um evento que chama GEP, que é uma jornada de extensão e pesquisa, que anualmente acontece no segundo semestre. E nessas atividades que a gente oferece nessa jornada, a gente tem feiras, a gente tem exposição de trabalho de alunos, a gente tem oficinas, e nesse evento, esse aluno ele pode estar adquirindo uma certificação para complementar aí as suas atividades, a sua carga horária, né, das atividades complementares. Então, como eu já disse antes, a implantação do curso, ela exigiu uma formação específica para os professores que iriam atuar no PROEJA. E essa formação, ela aconteceu paralelamente com a elaboração do plano de curso. E essa formação foi durante todo o ano de 2013. E a gente aproveitou também algum desses temas, alguma das palestras da professora Márcia para incluir também na semana pedagógica, o que foi bastante positivo, porque ali, além dos professores que iriam atuar no PROEJA, todos os outros professores do campus também puderam participar. Então, foi feito, foi nomeada uma comissão para elaborar esse plano de curso. E os membros dessa comissão, tanto eram os professores formados por professores da área do núcleo comum, como também do núcleo específico. E durante esse percurso, o que a gente buscava? A gente buscava o diálogo entre as duas áreas, sentar e planejar e discutir como seriam as emendas das disciplinas, qual era comum e que não era comum e que poderia tornar comum nas emendas do curso. Em relação à avaliação da aprendizagem do PROEJA, nós temos o regulamento do ensino técnico e lá nesse regulamento a gente tem algumas diretrizes, algumas orientações de estrutura e didáticas, de organização didática. Por exemplo, a avaliação, são no mínimo 3 avaliações. A média 6. Aí nós temos também uma previsão de recuperação paralela e a recuperação final e a dependência. O que acontece hoje no campus? Eu não coloquei aí, nós temos também uma limitação, se o aluno reprova em mais de 2 disciplinas, ele é retido no semestre ou no ano. Com a chegada do nosso aluno do PROEJA, o que aconteceu? Os professores já sentiram, nesse primeiro semestre, um impacto, em relação a como olhar, como enxergar, como elaborar uma avaliação para esse aluno. Então, agora, no final do semestre, a gente não fechou o semestre, não vamos fechar o semestre, porque se a gente for avaliar as notas, se formos considerar as notas, todos esses alunos, eles não vão passar, eles são reprovados, porque eles não atingiram a média 6. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar de que forma a gente não retém esse aluno, mas que ele progrida. Ou seja, então, para o próximo semestre, a gente pensa numa recuperação para acontecer
ao longo do próximo semestre e que lá na frente, no final do ano, a gente tenha o mínimo possível de aluno retido no ano. Esse plano de curso, como eu já disse antes, foi o primeiro semestre do curso. A gente não tem a experiência que tem o CEMI. A gente não tem essa experiência, né? Achei até bastante proveitosa e a gente vai levar algumas coisas, né, que foi dita pelo professor. Mas a gente ainda está caminhando, a gente está ajustando o plano de curso. Durante as reuniões do colegiado, a gente tem discutido muito o que a gente precisa alterar, o que a gente precisa ajustar. E o interessante é que depois que o PROEJA foi implantado, a gente vê uma mudança de pensamento e de comportamento dos nossos professores. No Instituto, gente, é bastante forte a pesquisa e a extensão. Então, a maioria dos nossos professores no campus são doutores. Nós temos 60 professores. Dos 60, 13 são doutores. Mais ou menos a outra parte são mestres. São poucos aqueles que são especialistas. Não temos nenhum graduado. Então, tem muito apelo para pesquisa, para produção científica. Então, porém, tem um problema. Os nossos professores, nem todos eles têm formação pedagógica, são licenciados. Então, essas dificuldades que a gente identificou e que precisa estar sempre ajustando e até mesmo um convencimento com esses professores de mostrar, que eles percebam a necessidade de estar sentando, planejando com os colegas. Outra dificuldade que a gente